Palavra de hoje, Marcos 8, versículo de número 22. O cego de Betsaida. Desembarcaram em Betsaida, onde logo levaram ao mestre um cego suplicando que o curasse. Jesus, por meio de atos sucessivos, ele utilizava deste milagre para simbolicamente dar-nos uma lição valiosíssima sobre a visão espiritual. A cura da cegueira estava ligada à revelação de verdades muito mais profundas. Assim Jesus inicia retirando o cego daquela aldeia do ambiente de incredulidade, onde a culpa, as lembranças dos erros, os apontamentos e as acusações dos religiosos de que ele sofreu um castigo divino por seus próprios pecados, onde cego há muito tempo se encontrava. E Jesus, tomando-o pela mão, o tira dali. O mestre o arranca desse ambiente hostil, onde este pobre cego não tinha muito valor. Jesus o conduz a um novo local, um novo caminho, uma nova caminhada se inicia ao lado de Jesus. Cuspir nos olhos pode ser considerado algo um tanto estranho para nós, que somos do século já novos. Porém, de uma forma geral, o uso da saliva na antiguidade era comum e uma forma de mostrar ao enfermo de que Jesus queria curá-lo. Assim o mestre unge os olhos do cego de Betsaida com sua saliva e pergunta o que ele vê. O texto afirma que ele recobrou a visão, entrou luz em seus olhos. A vida deixou de ser uma total escuridão. A luz trouxe revelações das coisas e pessoas que estavam próximas a ele. Isso acontece com aqueles que encontram Jesus. Suas vidas deixam de estar envolvidas em densas trevas. A claridade da luz da salvação em Jesus traz um colorido à vida. Agora há um sentido, um rumo a seguir, um norte para se guiar. E isso já havia acontecido com os discípulos. Eles já tinham recebido esta unção que saía da boca de Jesus. Estavam em constante contato com as suas palavras. A luz já havia entrado em seus olhos, em suas vidas. Já não andavam mais na escuridão. Porém, como aquele cego de Betsaida, os discípulos ainda não enxergavam perfeitamente. Por isso Jesus pergunta se o cego de Betsaida via alguma coisa. Porque para se aferir a saúde visual de alguém, não bastava saber se a luz havia penetrado em seus olhos, mas necessitava saber como ele enxergava as coisas. O importante é de como você enxerga as coisas. Então, quando perguntado por Jesus, o cego de Betsaida o responde: vejo os homens, pois o vejo como árvores que andam. Essa resposta, de certa forma, fazia referência ao que havia ocorrido com os discípulos ainda no barco. Haviam presenciado grandiosos milagres que o mestre realizava, curas, ressurreições, multiplicação de pães e peixes. Porém, não conseguiu enxergar a mensagem espiritual de tudo aquilo que Jesus fizera. Suas visões não estavam ainda perfeitas. Eles tinham uma visão diferenciada da vida, como o cego de Betsaida, que via os homens como árvores, via homens como coisas. Assim os discípulos também viam somente as coisas da vida, enxergavam somente o contexto material dos ensinamentos de Jesus. E Jesus, nesta cura, em duas etapas, parece querer ilustrar que os seus discípulos já possuíam a luz da vida, mas seus valores estavam atrelados ao concreto, ao palpável, ao físico, sem muito discernimento espiritual. Ou seja, o mestre estava a demonstrar que havia uma enfermidade em suas mentes, que atrapalhava a sua visão. Seus olhos funcionavam bem, porém os valores que as suas mentes associavam estavam distorcidos, diferente. Igualmente pode acontecer conosco também. Muitas vezes dissemos possuir a luz da vida, conhecemos a Jesus, nos julgamos salvos, achamos que conhecemos o Evangelho, porém nossas mentes podem estar ainda com valores não muito corretos. Quantas vezes não nos enganamos a respeito de vários assuntos? O Evangelho está um tanto diferenciado nos últimos dias. A mensagem não pode ser excessiva em possuir bens materiais, sem falar de nossos conceitos e preceitos que às vezes nem nós damos conta de que possuímos. Há pessoas que demonstram ter muito comprometimento com o reino de Deus, trabalham muito na obra de Deus, porém têm discursos e atitudes preceituosas em relação ao outro, machismo, discriminação contra a mulher,
se acham mais santos, dificuldade em tolerar o erro alheio, difícil de perdoar ao próximo, pensam em si mesmos em primeiro lugar, não enxergam os inimigos como alguém a amar com a si mesmo. Há ainda muita dificuldade em lidar com o sucesso, derrota e vitória. Por isso Jesus torna a pôr as mãos sobre os olhos do cego de Betsaida e, curando a sua mente, o faz enxergar corretamente. Jesus poderia o ter curado totalmente em apenas uma etapa, mas o Mestre queria nos deixar este ensinamento. É necessário que a luz em nossos olhos, mas quem enxerga verdadeiramente é a mente. Por isso é preciso uma renovação em nosso pensamento. Não podemos achar que já sabemos, que estamos no Evangelho há 30 anos. Precisamos refletir nossas atitudes, os nossos conceitos e pedir a Jesus que impõe as suas poderosas mãos e nos abram a visão para que possamos ver e enxergar o espiritual de Deus. Assim é a mensagem de Deus. Assim é aquilo que Jesus tem de melhor para nós. O ensinamento, o conceito da palavra. Obrigado, irmãos. Amém.